Estamos de volta e, como a gente havia dito na parte 1 desse vídeo, estamos falando sobre planejamento tributário para advogados, aqui com o nosso convidado de hoje, Adriano Nepomuceno, que é o contador que está nos auxiliando aqui a demonstrar para vocês as vantagens de se constituir a sociedade de advogado. No primeiro vídeo, se você não assistiu, assiste aqui, nós estamos deixando aqui o link aqui abaixo, na descrição, e vocês percebam que nesse primeiro vídeo a gente já demonstrou para vocês vantagens, inclusive indiretas, da formalização da sua atividade. Ou seja, você atuar de forma informal acaba te trazendo prejuízos a curto, a médio e a longo prazo, conforme nós falamos na primeira parte desse vídeo. Então assistam lá, compartilhem, se inscrevam nesse canal e vamos levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Adriano, eu quero que você demonstre para nós agora, de forma simulada, claro, porque isso aqui é uma simulação, cada caso tem as suas particularidades, é óbvio, né? Mas é importante apresentar números, porque eu acho que com números a gente consegue ter uma visão melhor e as pessoas têm a clareza maior. O intuito nosso aqui, pessoal, é demonstrar para vocês exatamente as vantagens de você sair da informalidade e migrar para a formalidade, o mais rápido possível, eu diria, né? Isso eu já vivi e como eu tenho esse propósito de levar esse conteúdo para vocês, por que eu posso evitar que vocês cometam os mesmos erros que eu já cometi lá atrás, então eu posso ajudá-los a exatamente mudar esse patamar de vocês através desse compartilhamento de experiências. Adriano, mostra para nós como é que seria uma simulação desses dois cenários, pessoa física, o advogado estando na pessoa física e ele estando na pessoa jurídica, naquelas dois tipos ali de sociedade de advogado que a gente já falou no vídeo anterior. Perfeito. Então, o Dr. Ronan já falou muito bem, só ressalvando, por ser uma simulação, a gente tentou aqui simular uma situação real, em que pese a gente faz o alerta. Cada situação é uma situação, tá? Podem haver sim situações em que a pessoa vai estar na pessoa física pagando seu carnê-leão, seu livro caixa, e porventura pode ter uma vantagem, em que pese a grande maioria dos casos em que nós temos conhecimento, todas foram vantajosas ir para a pessoa jurídica, tá? Então assim, nesse primeiro momento, entre pessoa física e pessoa jurídica, eu vou demonstrar aqui como seria uma tributação de uma empresa fictícia que tem uma receita mensal de R$10.000 e uma despesa total aqui em torno de R$5.100. E a gente tentou compor essas despesas, a gente colocou um funcionário, o FGTS, o INSS, o aluguel, energia, água, telefone, honorário profissional do contador, o ISS, que aqui na nossa cidade é pago de forma fixa, então ele tem um valor fixo. Em algumas cidades pode não ser e você vai pagar sobre a receita e já tem essa variável que você tem que considerar, tá? E um valorzinho de material de consumo que é para o cotidiano do seu trabalho. Então, se você está tributado na pessoa física, a tendência sua é fazer carnê-leão, livro caixa, apuração mensal e recolhimento sobre o seu resultado. No exemplo apresentado, a empresa tem uma receita de R$10.000, despesas de R$5.124, o que dá para ele um resultado naquele mês de R$4.876, que na pessoa física seria a base para a tributação, ou seja, a base para que eu aplique os meus tributos. Seguindo esse raciocínio, se eu pego meus R$4.876 do mês, o que eu faço? Eu levo ele para a tabela do imposto de renda da pessoa física, que é a tabela progressiva. Com esse valor, você percebe que nós estamos lá na última faixa, já na alíquota de 27,5%. Eu pego então meus R$4.876, que foi o resultado do meu mês, tá? Multiplico por 27,5%, chego no valor de R$1.340,90. Porém, esse ainda não é o valor que eu preciso pagar, porque eu preciso fazer a dedução, que é de R$869,36. Com isso, o valor a recolher naquele mês de imposto de renda da pessoa física seria R$471,54 a ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente, e eu faria isso mensalmente. Como vocês percebem, isso vai ser diretamente impactado pela receita e pela despesa. Se é um mês que eu tive muita receita, pouca despesa, o meu resultado é maior, eu pago mais imposto. Se eu tive menos despesa, mais receita, meu resultado é menor, eu pago menos imposto, mas a gente vai trabalhar em cima dessa simulação que nós fizemos. Nesse caso também, a gente não considerou o recolhimento previdenciário, tá? Que aí o profissional vai ter que dar uma olhadinha se ele já não recolhe pelo teto,
e fazia seu recolhimento avulso numa guiazinha da Previdência para ter seus direitos previdenciários no futuro. Fazendo aqui uma somatória base, então eu pego imposto de renda da pessoa física, que nós acabamos de calcular, 471,54, considerando o ISS da nossa cidade para os advogados, que é recolhido de forma fixa, R$ 89,00, o INSS encargo da folha do colaborador, R$ 417,00, o FGTS folha encargo do colaborador, R$ 120,00, que me dá um total de R$ 1.097,54. Isso eu estou fazendo um total aqui só do que eu vou recolher de tributos. E aí eu estou considerando mais férias, 13º, todos aqueles valores que a gente paga uma vez por ano, eu proporcionalizei e estou considerando um 12avos por mês para ficar bem diluído. Observa que aí meu valor passa para R$ 1.310,87, isso seria o meu gasto se eu estivesse tributando um ganho, né, como já foi dito, na pessoa física. Para que a gente possa saber se é vantajoso ou não, eu preciso comparar isso na jurídica. E aí então, nós vamos levar para a pessoa jurídica, fazendo só uma ressalva, que na pessoa jurídica eu posso tributar em 3 regimes. Eu tenho lucro real, eu tenho lucro presumido e eu tenho Simples Nacional. No nosso caso aqui, nós vamos falar do Simples Nacional, que para a grande maioria das empresas tem sido mais vantajoso tributariamente. Em que pese, deixo de novo a ressalva, converse com seu contador. Pode ser que no teu caso, se for bem específico, talvez compense para o lucro real ou lucro presumido. Para nós aqui, nós vamos trabalhar com o Simples Nacional, tá? O Simples Nacional é interessante porque aí, por ser um regime de presunção, ele tributa a receita. Então, não afeta para mim se eu tive pouca ou muita despesa. O meu lucro ele é estimado, tá? Conforme a legislação. Então, a base de cálculo do meu tributo são os R$ 10.000 da receita que eu tive. Uma outra ressalva. Para saber qual é a alíquota que eu pago no Simples, eu preciso ter um acompanhamento dos meus últimos 12 meses, ou seja, eu preciso saber qual foi o faturamento bruto acumulado nos últimos 12 meses. Esse faturamento é que vai me permitir enquadrar a minha empresa no anexo 4 ali do Simples e saber qual é a minha alíquota. Tá? Quanto maior seu faturamento, maior vai ser a alíquota. Quanto menor o faturamento, menor a sua alíquota. Se a gente está trabalhando aqui com uma simulação de 10 mil por mês, eu segui o mesmo padrão e estou entendendo que a minha empresa tem um faturamento bruto acumulado de R$ 120 mil nos últimos 12 meses, que isso me enquadraria aqui no anexo nessa faixa aqui, ó. Então, 120 mil eu enquadro na primeira faixa, até 180 mil nos últimos 12 meses, você fica na primeira faixa pagando uma alíquota de 4,5% sobre o teu faturamento. Nesse caso, nós teríamos 10 mil vezes 4,5%, eu pagaria R$ 450 de Simples Nacional e aí estariam incluídos todos os tributos, tá? Imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, ISS, contribuição previdenciária patronal. Mas vamos seguir. Chamando a atenção que essa primeira faixa do anexo é a única faixa que eu posso olhar de fato e saber qual é a minha alíquota. A partir da segunda faixa, que é a partir dos 180 mil, eu não posso considerar os 9%. Por quê? Porque eu preciso fazer uma continha, chegar no valor, fazer essa dedução explícita aqui na tabela, que é a bola deduzir. Então, para encontrar a alíquota efetiva, tem que fazer um cálculo à parte, que a gente não vai tratar aqui, mas já deixa a observação para você. Tá? No anexo 4 do Simples, a parte previdenciária incidente sobre a folha, ela é paga à parte. Tá? Ela é paga em guia avulsa. Então, como eu simulei lá no início que o funcionário tinha um salário de R$ 1.500, vamos calcular os encargos dessa folha. Ó. R$ 1.500 vezes 20% do INSS daria mais R$ 300, 2% do RAT, que é o risco acidente de trabalho, mais R$ 30, e o FGTS, R$ 120. Com isso, eu teria mais R$ 450 de encargos da folha. Tá? Com o Simples Nacional, que a gente calculou sobre a receita, eu chegaria num total de R$ 900. E aí eu vou considerar também aqui um 12avos dos encargos, daqueles gastos que eu só pago uma vez por mês, férias, 13º. No caso da PJ, a gente teria ali um alvará também para funcionar. E aí eu chego no valor de R$ 1.140,83 na PJ. Fazendo uma comparação disso, tá? Só uma última observação, que lá na pessoa física eu não considerei o pagamento previdenciário do profissional. Tá? Porque ele vai ter que ver se ele já recolhe pelo teto, ou se não recolhe, quanto é que ele vai querer contribuir. Então aqui também eu não considerei o prolabore, para que fique equiparado. Vamos imaginar que lá na pessoa física eu considerasse que ele fizesse um recolhimento sobre 2 mil. O ideal seria eu colocar um prolabore de 2 mil, mas isso eu deixo à parte, a gente vai ver isso futuramente. Tá? Fazendo a comparação, pessoa física no livro caixa totalizou aqui R$ 1.310,87.
Pessoa jurídica, no Simples Nacional, anexo 4, totalizou R$ 1.140,83. Isso me dá uma diferença em valores financeiros de R$ 170. E aí a pessoa diz, é muito pouco. Só que se a gente fizer uma análise econômica disso, se eu poderia pagar R$ 1.140 e deixo de pagar isso e vou pagar R$ 1.310, isso representa um incremento de 14,91% ao mês, ou seja, eu estou deixando de economizar, estou pagando quase 15% a mais de tributos. E essa é a grande visão do planejamento, é que eu faça essa economia, pague dentro da legalidade e sempre o mínimo possível. E uma outra ressalva, aqui nós estamos falando de uma empresa teoricamente pequena, com faturamento pequeno. À medida que esse faturamento vai crescendo, essa diferença ela aumenta em muito. E aí uma continha simples, se você acha que 170 por mês é pouco, multiplica isso por 12, você vai ter quase R$2.000. Isso já daria para você fazer uma pequena viagem, fazer uma pequena melhoria do teu negócio. Então, são essas as visões que a gente traz para você. E de novo agradecendo, viu, doutor? Eu acho importantíssimo esse trabalho que você faz, está de parabéns. E os seus ouvintes também por esse trabalho. Participem, compartilhem, avisem para os amigos, tá? Curtam o conteúdo, que é muito importante. Então, Adriano, eu quero aproveitar essa última tela que você nos apresentou e chamar a atenção, além do que você já falou, que planejamento é isso. Planejamento é você enxergar os resultados a médio e longo prazo e não só no curto prazo ou no imediatismo que muitas vezes a gente acaba se perdendo. Uma outra coisa que é preciso chamar a atenção é que nós estamos falando de um cenário absolutamente formal, ou seja, nós estamos falando de evitar dor de cabeça futura, evitar fiscalizações, evitar qualquer tipo de interpretação de sonegação fiscal, ou seja, nós estamos dormindo e acordando tranquilos, focados no nosso trabalho e satisfação dos nossos clientes. Isso não tem preço, Isso né? não tem preço, né? E era exatamente essa conclusão que eu ia chegar. Então, quando eu falo de ganhos indiretos ou vantagens indiretas, é exatamente você ter essa tranquilidade de fazer as coisas da forma como manda a legislação e você está tranquilo com relação a isso. Sem falar em todos aqueles aspectos que nós já falamos no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo 1, a parte 1 dessa entrevista, te convido a fazer isso, o link está na descrição abaixo desse vídeo. Que é exatamente evitar até problemas com o cliente, né? Conforme nós falamos no vídeo anterior, sim, situações que podem desencadear um desgaste na sua relação com o cliente, e você sabe que relacionamento com o cliente é algo que é muito importante, principalmente no quesito fidelizar cliente, né? Então, todas essas vantagens, elas são extremamente importantes. Então, eu chamo a atenção de você, dos seguidores desse canal, advogado, advogada, sobretudo quem está no início de carreira, que é exatamente as pessoas que nós pretendemos alcançar com maior volume, e que tem, às vezes, a dificuldade de perceber isso no início da carreira, né? Tem aquela falsa percepção, como eu já falei no outro vídeo, de achar que está levando vantagem numa situação quando no fundo não está, né? Eu sei que você falou sobre isso, Adriano, mas eu acho que isso é uma questão que pode trazer dúvidas para os nossos colegas, advogados e advogadas, que é o seguinte: é normal a gente perceber, quando se constitui uma sociedade de advogados, que 99%, até em razão, principalmente no início, que o faturamento do escritório é um pouco menor, vão para o Simples, né? Para o Simples Nacional, para o regime do Simples Nacional. Tanto que a nossa comparação foi exatamente no Simples, porque a gente acredita que isso atinge um número maior de pessoas. Sim. Mas é só ressaltando realmente que, a depender do caso, a depender do faturamento, seja talvez mais vantajoso ele ir para os outros dois regimes, né? Não é uma coisa única o Simples, né? Só faz essa ressalva para a gente poder também ter essa visão, também a médio e longo prazo, já que à medida que o faturamento aumenta, é possível migrar para outros regimes, né? Maravilha, perfeito. Então, assim, de novo, você já falou, só fechando, isso é uma simulação, tá? Cada caso é um caso. Você pode ter aí um caso onde o Simples não é vantajoso para você, onde seja vantajoso estar na pessoa física, estando legal, tudo bonitinho, cumprindo suas obrigações, tá? Inclusive, se você tiver, chama a gente, compartilha, porque a intenção eu penso, né, doutor, que a intenção é justamente essa. Aqui não tem uma verdade absoluta. Você pode chamar e dizer, olha, eu tenho um caso específico aqui que é interessante, maravilha, vamos compartilhar conhecimento. O que o doutor Ronan falou é justamente isso. Como são regimes distintos, se eu falo de lucro real,
eu preciso considerar a minha receita, considerar todas as minhas despesas, considerar o meu resultado e aplicar isso à tributação. Então eu posso ter sim uma empresa que tem uma certa receita, tem uma despesa elevadíssima, que o resultado dela é menor e talvez para ela seja vantajoso estar no lucro real. De repente eu tenho uma empresa que tem uma margem maior e aí para ela talvez, com certeza será vantajoso estar nos regimes de presunção, que é o lucro presumido ou simples nacional. No lucro presumido, a alíquota média parte ali de 14% a 33%, depende da atual alíquota do ISS. No simples nacional ele começa com 4,5%. Então o que se observa? Se a minha alíquota no simples está subindo muito, está passando aqueles 14 médio do presumido, talvez seja interessante eu ir para o presumido. Caso contrário, permaneço no simples. E aí de novo a ressalva. A gente só vai ter essa certeza para dizer para você é o melhor conhecendo a tua realidade, conhecendo os teus dados reais e fazendo planilha, planejando. Porque assim, em que pese o exemplo apontou aqui um caminho, isso é uma simulação que a gente criou para ser didático, tá? Exatamente. Adriano, eu queria te agradecer, tá? A gente está estreando aqui o nosso canal. Muita responsabilidade, né? Exatamente, esse vídeo é um vídeo produzido, esse conteúdo, eu já havia feito essa promessa e eu gosto de cumprir com a minha palavra, é uma das características que eu acho que que é importante para a gente empreender e ter o sucesso e ter exatamente alcançar os nossos objetivos, é honrar o que a gente fala, é cumprir com o que a gente diz, né? E também o que eu trago aqui, eu tenho um conceito comigo que é eu compartilhar aquilo que eu vivo, né? Como eu vivi os dois momentos, ou seja, lá no começo da minha carreira eu vi depois de um certo tempo, porque ninguém me falou isso, então eu estou querendo exatamente evitar que os nossos seguidores cometam esse erro. Você sentiu no bolso, né? Exatamente. Então o que acontece? A gente começou a fazer um planejamento e percebemos com muita clareza e com muita facilidade, conforme você explicou, as vantagens da sociedade, né? Então como o nosso conselho de classe, a OAB, já regulamentou essas questões e isso é algo perfeitamente tranquilo e muito fácil de se fazer, às vezes falta exatamente esse tipo de esclarecimento para que as pessoas possam sair da informalidade e realmente passem a usufruir dos benefícios e estando absolutamente formal, legal e sem nenhum tipo de problema para amanhã, né, para ser resolvido amanhã. Então eu te agradeço a tua disponibilidade, agradeço o teu tempo e agradeço o compartilhamento de conhecimento. Eu acho que feliz do homem que pode viver essa vida e compartilhar aquilo que ele sabe. Eu acho que isso é algo que engrandece a gente e que que gera valor para as pessoas. Eu acho que não só valor pessoal, mas gerar valor para as outras pessoas é algo que enobrece a nossa vida e a gente deixa um legado. Se a gente conseguir aqui impactar um seguidor, eu já estarei extremamente satisfeito. Se a gente conseguir demonstrar e ele sair da informalidade e perceber que para ele é muito melhor ir para a formalidade, assim como a gente está demonstrando, eu já estarei satisfeito com a sensação de dever cumprido por essa missão que eu estou assumindo aqui com os nossos seguidores e com os colegas advogados e advogadas. Se o nosso seguidor quiser te encontrar nas redes sociais, você está no Instagram, está no Facebook, passa para eles aí. Sim. Nós vamos deixar também isso na descrição desse vídeo. Isso, tá. Lá no Instagram é adriano.melo.nepomuceno. Ficou grandinho, mas eu queria pôr o nome completo, que é o nome que me conhecem, tá? No Facebook tá ANCoach. Mas fiquem à vontade, tá? Se quiserem trocar conhecimento, quiserem tirar dúvidas, eu sempre que posso atendo com o maior carinho. Eu tenho viajado ao Brasil aí para fazer alguns cursos, compartilhando conhecimento e não poderia deixar de te parabenizar, tá? Atitude belíssima, fiquei super honrado pelo convite, espero ter atendido e assim, continue assim, compartilhando que você vai fazer um mundo melhor e tenho certeza que as pessoas que estão vendo esse conteúdo vão ganhar muito com isso. Obrigado, Adriano, e eu quero finalizar esse vídeo dizendo a vocês que esse é o nosso propósito, trazer conteúdo de qualidade para que vocês possam exatamente refletir e evitar que cometam erros que particularmente eu sei disso que outros colegas também cometeram no começo, principalmente de suas carreiras. Então esse é o nosso propósito. Se você gostou, dê o joinha, curte esse vídeo, compartilha com os demais colegas e vamos aumentar a audiência desse canal para que esse conteúdo possa chegar a mais e mais pessoas. Vem com a gente nessa comunidade. Direito Empreendedor é o nosso canal do YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.